Seja bem-vindo, estudante da Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos estudar a lição de hoje. E o tema da nossa lição é sobre o apóstolo Paulo. Paulo, oração missional. Paulo, oração missional. Vamos nos aprofundar no sentido grandioso da oração e observaremos as orações do apóstolo Paulo escritas em suas cartas às igrejas. E a partir desta reflexão, começarmos uma nova dinâmica em nossas orações. Bem propício nesse domingo, que começamos a campanha de missões nacionais. É preciso, logo de início, entender que Paulo orava em gratidão a Deus, em ações de graças, agradecendo ao Pai a vida dos seus irmãos em Cristo, mas também entendemos que não há registro de suas orações pessoais por suas necessidades, mas como todo ser humano deva tê-las feito. O que encontramos na escrita, nos lábios e no coração do apóstolo é uma oração voltada para a missão de propagação do evangelho, também do fortalecimento da igreja, uma oração que tinha como objetivo a missão do reino. Antes de começarmos, vamos orar? Pai amado, fala conosco através deste estudo. Usa, ó Deus, o teu Santo Espírito para nos ensinar e que saiamos desta lição, deste estudo, com um novo pensamento sobre oração. Uma dinâmica diferente, renovadora, transformadora em nossas vidas. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? As orações do apóstolo Paulo iam, portanto, além das necessidades pessoais e visíveis. Abra sua Bíblia e acompanhe 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo, ele menciona neste trecho da carta os perigos que a equipe missionária enfrentou. O perigo de morte foi sentido, mas a certeza de que as providências de Deus foi o motivo do livramento. Observe que ele menciona as orações da igreja no verso 11. Não que fora consolo para ele saber que as pessoas estavam orando por ele em uma oração casual e mecânica, mas Paulo acreditava que a igreja de Corinto estava junto com ele, travando uma batalha de oração. E que este envolvimento
trouxe impacto visível à obra missionária. Assim, o apóstolo entendia a oração como missão, oração como forma de lutar junto na obra missionária. Veja esse outro exemplo escrevendo aos Romanos. Romanos capítulo 15, de 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele encoraja a igreja que estava em Roma a se juntar a ele em oração para lutar. Ele suplica a Deus que a igreja compreenda o sentido de oração pelo reino. O objetivo é que o evangelho avance. O objetivo é ver propagado o nome de Cristo. Oramos e nos juntamos a orar para pedir por necessidades visíveis e pessoais, nossas e de outras pessoas. É errado? Lógico que não. O que Paulo nos ensina é irmos além no sentido mais profundo da oração. É buscarmos a Deus nos entregando a batalhar em favor do reino. É pensarmos que o reino de Deus, sua vontade, é maior que as minhas e as suas necessidades. O pastor Jonathan Cruyff, escritor do livro O Poder da Oração Pessoal, ele afirma: na qualidade de crentes ocidentais, temos uma tendência de achar que temos direitos, que a vida deveria ser boa para o cristão. A maioria da nossa atividade na oração, como igreja e como indivíduos, tem o objetivo de buscar esse tipo de solução para os problemas da vida. Livra-nos disso, muda a situação para que fulano seja liberto daquela dor ou daquela doença, supra a necessidade financeira. São orações horizontais e não orações voltadas para o alto. Repito, não há erro nisso. Mostra o nosso amor pelas pessoas necessitadas. Demonstra a nossa empatia e compaixão pela dor do outro. Mas esquecemos de pensar que Deus pode estar realizando uma obra na vida daquela pessoa ou através daquela situação para a propagação do reino. Pode ser. Para o fortalecimento da fé daquela pessoa? Pode ser. Para que a dependência seja mais constante? Também pode ser. Lembra da oração de Paulo, registrada na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12? Ele pediu pelo espinho na carne. Pediu que Deus o livrasse daquilo, porque ele acreditava que o espinho atrapalhava a sua missão. Não porque era difícil, não porque era complicado, não porque era doloroso. Atrapalhava aos seus olhos, olhos de Paulo, de ser mais eficaz no ministério, na missão que ele tinha que realizar. E aí o que Deus disse?
a minha graça te basta. Verso 9, texto muito conhecido. Paulo entendeu que o espinho mantido era fator dele buscar mais o sobrenatural do Senhor para enfrentá-lo e superá-lo. Compreendeu que apesar daquela limitação ou problema, não sabemos qual era o espinho, mesmo assim, Deus realizaria a sua obra. E aí ele para de orar por aquilo. Novamente, eu utilizo a escrita do pastor Jonathan Graff. Muitas vezes queremos orar para que as pessoas se livrem dos problemas, quando Deus quer usar exatamente essas coisas para levá-las a ter uma mente mais voltada para o reino, para atraí-las às coisas do reino. Era para isso que Paulo orava. Percebeu? Pastor, mas é sempre assim? Não sei. Mas precisamos mudar a nossa visão sobre a oração, melhorar a nossa dinâmica de oração. A questão é como mudar esse pensamento enraizado em cada um de nós. Como fazer orações que olhem para o alto e não apenas para este plano terreno? Essa é a grande questão. Este é o grande aprendizado desta lição. Creio que é colocarmos Mateus 6, 33 e 34, o ensino de Jesus, na prática. Não está lembrando que diz lá? Abra sua Bíblia. Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Buscar o reino é clamar para que o evangelho alcance vidas em todo o mundo, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nossa comunidade, em nossa família. Buscar o reino é interceder pelo crescimento da igreja como um todo, inclusive onde você congrega. Buscar o reino é suplicar pelos missionários, pastores, irmãos e irmãs que servem a Deus, para que sejam fortalecidos e permaneçam firmes no propósito da missão. Buscar o reino é clamar pela igreja que é perseguida pelo mundo, não para que Deus as livre, mas que sejam fortalecidas e continuem a falar do amor de Deus, mesmo que isso os levem à morte por amor a Cristo. Compreendeu? Então, segue nesse raciocínio e note as orações de Paulo em suas cartas. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Há uma igreja que está começando a ver a perseguição chegar. Paulo ora para que Deus encha os corações de esperança. Paulo não suplica a Deus pelo livramento daqueles irmãos, mas que eles hajam com paz e alegria em crer em Cristo. E que o poder de Deus os enriqueça da esperança
que não pode murchar, que não pode ser roubada ou até se corromper. Percebeu? A nossa dinâmica de oração sendo mudada e transformada. Percebeu qual é o ponto principal e necessário? Quando fizemos o estudo da oração do Pai Nosso, está escrito lá: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. É uma oração que visa o reino, pensa no reino, apesar das circunstâncias. Agora, eu quero convidar você a observar as palavras de Paulo à igreja em Éfeso. E são 2 textos. Então, pega a tua Bíblia, abre Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 a 18. Acompanhe essa leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, Efésios capítulo 3, 14 a 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Observaram? A oração de Paulo pela igreja em Éfeso é pela santificação de vidas, para que assim eles conhecessem mais e mais do Senhor e se firmassem na obra do reino. O que Paulo pede é pela vida dos seus irmãos, a vida espiritual deles. Mas as igrejas estão sendo perseguidas. Paulo entendia que precisava orar para que a igreja se aproximasse mais de Deus, o Senhor da seara, o soberano reino. O pastor Jonathan Cruyff, ele faz um destaque interessante sobre uma expressão que Paulo sempre utiliza: para quê? E ele diz assim: 19 orações de Paulo têm essa mesma expressão. Paulo estava orando em favor de algo, para que outra coisa pudesse acontecer. Paulo desejava ver algo acontecendo na vida dos seus irmãos em Cristo. Ele desejava ver a igreja de Cristo sendo impactada por uma ação de Deus. Mais que o simples atender uma necessidade material, Paulo pedia pelo processo de Deus na vida das pessoas. Era importante
o agir de Deus na vida das pessoas para que elas chegassem a experimentar a vontade de Deus. Este processo é o processo de santificação, é o processo de transformação de uma vida, é o processo da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos irmãos. É por isso que Paulo orava. E a amada igreja em Filipos, que sustentava de forma abençoadora o ministério do apóstolo, como ele orou? E aos irmãos em Colossos, sua oração foi diferente? Leamos Filipenses capítulo 3, verso 9 a 11. Filipenses 3, 9 a 11. Abra sua Bíblia, meu irmão. Estamos estudando a palavra de Deus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Colossenses 1, de 9 a 11. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Notaram? Conseguiram perceber nessas orações, nessas palavras de Paulo, que parte do coração, um coração voltado para a missão? São orações com a mesma dinâmica. A preocupação de levar aqueles irmãos a se envolverem mais e mais com Cristo, com o Evangelho, apesar de suas lutas, de suas limitações, de suas necessidades. Obviamente, Paulo tinha noção exata do objetivo de suas orações. Queria ver a maturidade espiritual, queria ver a unidade em amor, queria ver a santificação de vidas, queria que a comunhão fosse mais que um discurso e sim uma realidade no corpo de Cristo. Queria ver o Evangelho ser vivenciado e propagado. Sabe por quê? Acontecendo tudo isso na igreja, o nome de Cristo seria glorificado. O nome de Cristo seria conhecido. Vidas seriam salvas. A obra de Deus alcançaria corações perdidos e sem vida. Preste atenção no conselho do pastor Jonathan Crave. Precisamos tomar cuidado quando recebemos pedidos de oração. Precisamos perguntar o que Deus quer fazer sobre isso. Não ore de acordo com a primeira tendência óbvia. Dá uma solução, Deus. Pergunte o que Deus quer fazer para dar crescimento ao seu reino nesta situação. Pastor, mas isso é difícil. Por isso que eu digo
que nós temos que aprender a dinâmica. Por isso que essa lição é importante, para que a gente tenha essa visão ampliada, aperfeiçoada e praticada. Por isso, é importante que você atente para cada detalhe dessa lição, para que a partir disso, você comece a pensar mais profundamente, ir um pouco mais além das suas e das minhas orações que fazemos todos os dias. Uma mudança na forma de orar. Como falei no início, em um momento singular na campanha de missões nacionais. Oração seguindo os princípios aprendidos nesta lição. O reino em primeiro lugar. Participar ativamente da batalha espiritual em oração. Antes, durante e depois de suas orações. Faça essas indagações. O que Deus quer fazer na minha vida e na vida do meu próximo a partir do que está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso neste momento? O que Ele quer realizar? Como posso fazer parte de sua obra nessa circunstância? Ore para que Deus use os acontecimentos para que o reino dele seja propagado. Eu termino com as palavras do pastor Sam Tipt. Quando oramos pelo nosso país, pode ficar mais escuro antes de ficar bem claro. Precisamos orar não por uma libertação dos nossos problemas, nossas dificuldades e nossa economia. Precisamos orar, isso sim, pela glória de Deus nesta nação, por um só anseio, um só propósito, um só desejo na oração, a glória de Deus. Que o Espírito Santo, ele nos ensine a orar de forma completa e não mais limitada às nossas necessidades terrenas e visíveis. Que o Senhor nos ensine a orar. Lembram do pedido dos discípulos? Senhor, ensina-nos a orar. Que esta seja a sua oração agora, pedindo ao Senhor que ensine a orar. Pai amado, obrigado a Deus por esse momento de estudo, obrigado a Deus por esse momento em que podemos nos debruçar da Tua palavra, meditar nela, aprender com ela na ação do Teu Espírito. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, trabalha em cada um de nós, muda o nosso modo de ver, de pensar, para que possamos orar as orações do alto, onde a Tua glória aconteça, que a Tua vontade se cumpra e que, ó Deus, possamos aprender com o apóstolo Paulo, com Epáfras e com tantos servos do Senhor que oraram visando o reino. Ensina-nos, ó Deus, eu te peço, para que as nossas orações tenham essa dinâmica diferente, mais profunda e alcance a Tua soberana vontade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando com você e que você coloque em prática o que você aprendeu da parte de Deus. Fica na paz.